Observando a proteção de Deus e havendo norma legal, declaro aberta essa sessão do Pleno do Tribunal de Justiça deste Estado. Discussão e aprovação das atas das sessões anteriores. É a sessão do Pleno e da sessão solene e alusiva aos 125 anos do TJ. Duas foram distribuídas, aprovadas à unanimidade. Expediente. Expediente. Ofício do Justíssimo Senhor Secretário-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, Dr. Luiz Maria de Araújo Filho, agradecendo a moção de congratulações em razão da outorga que lhe foram conferidas a medalha do mérito policial, o soldado Luiz Gonzaga. Somente, Excelência. Leitura de acordo. Embargadora Zeneide Bezerra, com a palavra identificada. Senhor presidente, é um conflito negativo de competência 2017-53144, 20ª Vara Civil da Comarca de Natal. O suscitante é esta comarca, esse juízo. Suscitado é o juiz de direito da 8ª Vara Civil da mesma comarca, entre partes, Michela Adélia de Freitas Brasil, da relatoria do desembargador Dilermando, e que ficou assim posto na ementa. Conflito negativo de competência, ação de anulação do instrumento público, juízo que declinou competência por suposta conexão com processo de ação reivindicatória, inocorrência, declinatória equivocada em face da inviabilidade de conexão, competência em razão da matéria de natureza absoluta e, portanto, não sujeita a modificação. Conflito julgado procedente, determinando a competência da 8ª Vara Civil da Comarca de Natal, senhor presidente. Em consonância, inclusive, ministerial. Lido e aprovado, excelência. 23 agora. Mandato Qual? de segurança com liminar 2017-37542, impetrante Carlos Alberto de Medeiros, impetrado comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, relator desembargador Glauber Rego, impedido desembargador Zeneide Bezerra. Tem o seguinte relatório. Carlos Alberto de Medeiros, qualificado por advogado devidamente habilitado, impetrou o mandato de segurança em face de ato supostamente ilegal do comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. Aduziu o impetrante, que ingressou na corporação em 8 de abril do ano de 1985 e que atualmente ocupa o posto de capitão do quadro de oficiais de administração da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. Esclareceu que a autoridade impetrada, por meio do Boletim Geral número 06/2017, de 31 de março deste ano, divulgou o quadro de acesso para as promoções previstas para ocorrerem em 21 de abril deste ano, dentre as quais 2 são para o posto de Major PM, consoante quadro de vagas do dia 3 de abril próximo passado, Boletim Geral número 062/2017. Disse não ter figurado como habilitado para concorrer a uma das vagas disponíveis para o posto almejado, unicamente em razão de se encontrar denunciado em processo judicial na esfera criminal, autuado sob o número tal, em trâmite na comarca de Angicos, em razão de acidente de trânsito. Defendeu, portanto, não se tratar de crime que, pela sua natureza, revela-se incompatível com a função policial e que o processo iniciado em 2015 sequer teve resposta à acusação, estando há anos devia ser concluído e, mantendo-se este cenário, certamente irá se aposentar antes do trânsito em julgado, não mais podendo vir a ser promovido. Sustentou, ademais, a ilegalidade do ato do comandante-geral de excluir seu nome do rol de oficiais habilitados à promoção, fundamentando exclusivamente no artigo 29, inciso 4, da Lei de Promoções, Lei Estadual número 4.533/75. Requereu em sede liminar que fosse determinada a sua inclusão no quadro de acesso para a promoção no dia 21 de abril deste ano, bem assim nos subsequentes, a posição a que faz jus, no mérito, a concessão definitiva da segurança, confirmando-se a liminar requerida. Juntou documentos, a liminar foi indeferida, o Estado promoveu a defesa do ato, requerendo a
denegação da segurança. A 17ª Procuradoria de Justiça, em substituição à 16ª, lançou parecer opinando também pela denegação da segurança, senhor presidente. É o relatório. Ela tem 15 minutos, excelência. Muito obrigada. Excelentíssimos senhores desembargadores, colegas advogados, servidores, saúdo todos os senhores e, sem mais delongas, passo a expor o mérito aqui do mandado de segurança. Como bem relatado pelo Dr. Glauber Rego, o mandado de segurança em curso busca que o impetrante passe a figurar no quadro de acesso à promoção para o posto de major, que é o último posto de sua carreira, que é administrativa. Infelizmente, o impetrante se envolveu ainda em 2014 num acidente de trânsito, quando, ressalto, não estava em serviço, estava como cidadão comum, enquanto dirigia seu veículo voltando para casa, e, em razão dessa ação penal, está impossibilitado, de acordo com a previsão legal da Lei de Promoções de 1975, de constar no quadro de acesso para a próxima promoção. O impetrante possui mais de 32 anos de serviços efetivamente prestados à Polícia Militar do Rio Grande do Norte, conta com mais de 10 anos já no posto de capitão, e para a promoção a major eram necessários apenas 4 anos no posto de capitão, tempo que ele conseguiu em 2011. Contudo, apenas em abril de 2017 surgiu vaga para a promoção a major. E, em razão da ação penal em curso, que, como dito pelo Dr. Glauber Rego, está longe de ser finalizada, pois ainda sequer houve a resposta à acusação, o impetrante encontra-se impossibilitado de progredir em sua carreira. Destaco que esse crime que obstaculiza a sua promoção é um acidente de trânsito, ou seja, ele não tem nenhuma relação com o ofício em si do policial militar, não foi nada relacionado à improbidade ou abuso de autoridade ou algum outro ilícito que ele pudesse ter cometido. Foi realmente um acidente de trânsito que qualquer um de nós, cidadãos comuns, poderíamos nos envolver e, enquanto cidadãos comuns, apenas poderíamos ser considerados culpados após o trânsito em julgado da decisão penal condenatória. E é isso que se busca aqui nesse mandado de segurança, que o impetrante apenas seja condenado, apenas seja considerado culpado, se eventualmente ele seja considerado culpado nessa ação penal que está em curso. Infelizmente, esse dispositivo legal da Lei de Promoções é de 1975, portanto, anterior à Constituição Federal, que dispõe expressamente acerca do princípio da presunção de inocência. E, dessa forma, o impetrante, até o presente momento, ele é inocente, pois contra ele não existe nenhuma decisão penal condenatória. Se em qualquer carreira uma promoção é importante, sobretudo na vida militar, ela se reveste de tamanha importância, pois a carreira militar, mais do que todas as outras, tem como norte a disciplina e a hierarquia. E essa promoção está causando bastante prejuízo ao impetrante, tanto na esfera financeira, quanto, sobretudo, na esfera hierárquica dentro da polícia. Recentemente, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, proferiu decisão no recurso extraordinário 560.900 do Distrito Federal, defendendo a tese semelhante ao pleito ora formulado. E peço vênia, Vossas Excelências, vou ler aqui um trechinho pequeno do voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Abro aspas. Não é compatível com a Constituição Federal impedir o acesso de militares às promoções regulares de carreira, pelo simples fato de terem sido denunciados em processo criminal. Fecho aspas.
Ora, excelentíssimos desembargadores, como asseverado, o dispositivo ele é de 1975, portanto, anterior à previsão constitucional da presunção de inocência. Portanto, como qualquer cidadão comum, pois era nessa condição que o militar, ora impetrante, se encontrava no momento do acidente de trânsito, ele pleiteia para que Vossas Excelências concedam a ele a oportunidade de constar no próximo quadro de acesso à promoção de major, tanto porque ele é o único que atualmente satisfaz os requisitos, isto é, para a promoção de major exige-se um curso, que é o curso de aperfeiçoamento de oficial, e ele é o único militar atualmente habilitado para tal promoção, porque os demais militares, embora tenham tempo, não têm esse curso, e o impetrante tem. De tal forma, ele está em constante prejuízo, tanto, como dito, tanto na esfera funcional, pois a hierarquia no âmbito militar ela é bastante considerada, quanto financeira, pois ele já tem tempo que pudesse ser reformado, contudo, aguarda ansiosamente sua promoção para que possa ir para a reserva já no posto de major. Portanto, o impetrante pleiteia a Vossas Excelências que seja concedida a segurança do mandado de segurança em curso para que ele possa constar no quadro de acesso. Ressalto ainda que a próxima promoção ocorrerá em agosto agora de 2017 e, portanto, o pedido do impetrante exige uma certa rapidez na decisão a ser proferida por Vossas Excelências, pois ele está em constante prejuízo. Dessa forma, reitero o pedido da concessão da segurança para que ele possa constar no quadro de acesso à promoção. Muito obrigada. Excelência está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Primeiro, parabenizo a advogada pela brilhante sustentação oral, inclusive recebi também memoriais em gabinete. A matéria, senhor presidente, ela já é conhecida aqui do Pleno e tem trazido debates sobre a possibilidade de se conceder ou não a segurança em situações como a hora trazida nesta oportunidade. Eu tenho sido, em alguns momentos, minha posição de denegar a segurança, entendendo que o dispositivo legal mencionado ele não ofende o princípio da inocência, da não culpabilidade, eu tenho denegado a segurança. E o faço também nessa oportunidade. O meu voto está disponibilizado. O impetrante ele é acusado da prática de homicídio doloso, a denúncia é de homicídio doloso. E, em resumo, esta é a situação e eu estou aqui conhecendo e, em consonância com o parecer ministerial, denegando a segurança, senhor presidente. Em resumo, o meu voto e aberto aí ao debate. Senhor presidente, eu vou pedir vista antecipada do processo. Acidente de Trânsito. A precedência, né? Barrador João Batista de Rebouças pede vista antecipadamente. Tem até a possibilidade de relação do incidente, eu conversando antecipadamente com o desembargador Maurido, né? Havia... Perfeito. Na verdade, a nossa corte tem, em alguns momentos, deferido mandado de segurança nesses casos. Exato. Tem oscilado em alguns momentos, em alguns casos, dependendo da natureza do delito, né? Do processo crime, o tribunal tem concedido ou denegado. Então, de maneira que a nossa justiça tem vacilado. Hoje, ao que me parece, aqui sem querer antecipar voto, o Supremo tem aí caminhado no sentido, sim, de preservar a presunção de inocência, dando a interpretação ao princípio estampado na nossa Constituição Federal.
Essa matéria que certamente o voto de vista trará. Mas o que ocorre, inclusive eu recebi já um incidente, o denominado IRDR, né? E gostaria até de, nessa oportunidade, eu ia deixar para o final da sessão, mas discutir aqui a questão da competência para apreciar esse IRDR. A gente está até estudando uma emenda regimental sobre isso Também, né? também. Que é preciso. É porque tem Divergência do próprio tribunal. a seção civil porque já a faz seção essa, civil tem mas a competência matéria para criminal, né, realmente. Mas é que a seção civil, que caberia naturalmente, pelo nosso regimento, a apreciação do IRDR, Isso. iria dispor sobre competência Do Pleno. No Pleno. Então, me parece que aí há uma certa Isso. incoerência de um órgão menor, do ponto de vista jurisdicional, Isso. administrativo, decidir sobre competência do órgão do Pleno. Né, competência Nós naqueles estamos casos de concluindo. processos originários. Então, eu estou com essa dificuldade, diante, inclusive, do que é estampado hoje no nosso regimento, de processar o IRDR perante a Câmara, perante a seção civil. Então, não seria, poderia ser o caso, senhor presidente, de já agora, não sei, em questão de ordem, o tribunal já se manifestar sobre isso. Nós estamos, vereador Mauri, já Sim. concluindo uma Então, proposta de poderíamos emenda esperar regimental nesse sentido. Estamos quase para atribuir terminando o Pleno, ótimo, a então. comissão para Ok. deixar o Pleno Então, como eu aguardo. competente para dirimir essa matéria, porque Vossa Excelência já esclareceu que a sessão não poderia jamais ter Perfeito. competência para revisar a decisão do Pleno. Ótimo, então, excelente. Então, nós Mas poderíamos a gente pode até aguardar, conversar sobre não é? isso. Tá certo. E enquanto não decidir, fica Ok. sobre o estado do IRDR, enquanto não Exato. se decide. Pronto. Não é isso? Desembargador João, Ok. só no caso concreto aqui, me parece que a promoção, para figurar no quadro de acesso, tem uma promoção prevista agora para o mês de agosto. Não é isso? De agosto. Mas Vossa Excelência... Não, porque eu estou dizendo se- assim, porque eu acredito que Se seria for assim, eu vencido posso. aqui nesse- Eu vou, então, eu acredito vamos que seria deixar. Vamos, vencido. então, eu vou retirar o pedido de vista Eu para que haja o julgamento. Tá bem. Vossa Excelência, Pela urgência. Eu vou retirar o pedido de vista. Quanto no julgamento, eu tenho a tendência de pedir no venha Exatamente, que eu acho que ao sou relator vencido de aqui. conceder Talvez seja o a caso segurança em face da natureza do delito a que responde o impetrante. De trânsito, porque todos nós estamos submetidos a isso, podemos. Se não é doloso, é culposo. Eu acho que Acidente de tem trânsito. prevalecido aqui mais ou menos o entendimento de que o crime não seja compatível com as atribuições policial militar. Se não há incompatibilidade entre o crime e o exercício das atribuições do cargo, Olha, se concede a segurança, no meu entendimento. Agora, realmente, deixa eu olhar aqui. alguns crimes que são incompatíveis com o exercício das funções, eu realmente não concedo. desembargador Rios Barbosa. Eu tenho o mesmo ponto de vista que o desembargador Cláudio expôs agora. Eu gostaria de ter vista para ter mais acesso aos autos, mas diante da precariedade de tempo, há uma promoção a ser feita logo em agosto, a mim me parece como uma oscilação de decisão, não somente do nosso tribunal, mas do Tribunal Superior. Prefiro votar positivamente Ele falou concedendo em essa segurança. culposo. Concede a segurança. Desembargador Mauri Moura. Também, Excelência, eu pedi venha ao relator para conceder a segurança, acompanhando a divergência inaugurada pelo desembargador Gilson. Na verdade, o próprio Supremo também, em alguma época, entendia na forma que o desembargador Glauber Rego manifestou o seu voto. Vale dizer que não ofenderia o princípio da presunção de inocência estampado na Constituição Federal o fato de alguma legislação impedir a promoção de policial militar por estar sob júdice. Mas o tribunal, atualmente e reiteradamente, inclusive hoje até monocraticamente, os ministros estão em recursos extraordinários, estão se manifestando nesse sentido,
quer dizer, em sentido contrário, de afirmar a tese de que agride o princípio da presunção de inocência qualquer legislação tendente a impossibilitar a promoção de policial militar e até mesmo de candidatos a concurso público, em virtude de se estar respondendo a processo criminal. O ministro Celso de Mello, apenas para ilustrar, recentemente assentou no recurso extraordinário o seguinte: policial militar de Mato Grosso do Sul, promoção de policial militar indeferida pelo fato de existir contra ele procedimento penal em fase de tramitação judicial, impossibilidade, transgressão ao postulado constitucional da presunção de inocência. Carta Federal, artigo 5º, inciso 67. Recurso extraordinário improvido, recurso de agravo improvido. E nessa esteira ele tem aqui trazido alguns votos, os precedentes do ministro Lewandowski, do ministro, aqui repete o próprio Celso de Mello, o Barroso, o ministro Barroso, dentre outros, caminhando nesse sentido. É claro, como eu disse, a nossa Corte também tem vacilado, não vacilado, mas dada uma interpretação, em alguns casos, como acentuou o desembargador Cláudio Santos, dependendo da natureza do processo do crime em si, quando, naqueles casos, é dissociado da função inerente do policial militar. Isso é o que parece ter orientado a nossa Corte em processos dessa natureza. De maneira que, para concluir, senhor presidente, eu vou acompanhar a divergência pedindo todas as vênias ao nobre relator, senhor Conselho de Segurança. Parador Judite Nunes. Excelência, em casos como esses aí, eu sempre digo que depende da situação fática do processo. Inclusive, uma vez já foi pela concessão da segurança, considerando que fazia 5 anos que ainda não tinha sido sequer a denúncia recebida, que estava em grau de recurso para tribunais superiores. No caso aqui, é imputado ao impetrante o crime previsto no artigo 121, cabo 2 vezes, combinado com 129, parágrafo 1º, inciso 3, combinado com 129, 3 vezes, todos da forma dolosa, artigo 18, inciso 1, ter assumido o risco de produzir o resultado. E assim, nesse caso, não obstante tenha sido em trânsito, o que podemos chamar de um acidente de trânsito, eu acompanho o relator pedindo vênia e elogiando o desempenho do advogado na tribuna. Embargador Cláudio Santos. Aos que entendem diferente. Embargador João Rebouças. Também, senhor presidente, eu me manifestei que, inclusive, ambas as turmas do Supremo, atualmente, têm essa posição que, ora, está sendo adotada aqui pela divergência. Vou pedir vênia ao relator e aos que o acompanharam para seguir essa nova orientação do Supremo, que lentamente está sendo consolidada nesta Corte, no sentido da observação do preceito constitucional. E também tem essa preocupação aqui manifestada pelos colegas no sentido de ser examinado caso a caso concreto. Evidentemente, se for caso de tortura, se for assalto, se for um delito mais grave, se analisar com mais cautela. Mas eu peço vênia ao relator e acompanho a divergência concedendo a segurança. Embargador Vivaldo Pinheiro. Uma divergência. Embargador Saraiva. Senhor presidente, eu fico feliz quando esta Corte caminha no sentido de melhor formalizar a justiça, naturalmente, respeitada a posição de cada um dos eminentes colegas. Mas a tese que agora já toma a maioria enquadra exatamente naquilo que eu venho defendendo de algum tempo. O fato de o militar, por si só, responder, inclusive a uma ação penal, não deve impedi-lo de galgar profissionalmente novas promoções. Até porque a doutora advogada disse com bastante sabedoria, simplicidade mais sabedoria, isso é uma exigência do ano de 1975, que, ao meu ver, não foi recepcionada pela Constituição. E isso essa Corte está dizendo hoje, nossos ministros estão dizendo. E eu tenho reiteradamente aduzido meus votos, inclusive eu peço a juntada desde logo.
Senhor presidente, não custa lembrar que o capitão Medeiros é um oficial do quadro de oficiais administrativos da polícia. Ele não é guerreiro, como se chama na gíria, tradicionalmente. Ele é o único oficial habilitado, isto desde 2009, quando ele atingiu um interstício mínimo de 4 anos. Inclusive, Barra do Vila, em seguida, fez o quadro de formação de oficiais administrativos. É o único oficial administrativo na polícia que tem o QOA, quadro de oficiais administrativos superior, que só pode chegar a major. Além do mais, pelo fato, Barra do Cláudio, dele pertencer ao quadro de oficiais administrativos, ele só pode chegar ao posto de major. Então, se impedir que este fato se consuma, que essa promoção alcance o objetivo, alcance seu desiderato, em razão de um acidente de trânsito, inclusive, como bem dito pela doutora advogada, dirigindo seu carro como particular. Nós temos informações que ele tinha saído de um serviço da companhia de aço, onde era lotado, e no caminho, na altura de Angicos, chocou-se com outro veículo. Um fato praticado não pelo capitão da ECO, mas pelo motorista, que, naturalmente, se teve culpa ou não, vai ser averiguado no momento oportuno. É fato que existe uma denúncia, que foi tão somente só recepcionada, onde se imputou um homicídio e lesões e crimes de ordem dolosa. Mas vai ser averiguado. Então, se punir, se castrar o prosseguimento de uma vida militar, de uma vida carreira, de uma vida sofrida, de um jovem oficial que deseja junto no posto, porque ele se envolveu no acidente, fato que qualquer um de nós podemos acontecer. Nós tivemos recentemente, em Caicó, quase fomos vítimas, inocentes, e um carro vir para cima de nós e bater. Não estou dizendo que o capitão, que é o impetrante, tem culpa ou não tem. Estou só enaltecendo o fato que eu acho que isto não pode sim, senhores desembargadores, impedir. Até porque, independentemente de homicídio, de lesão corporal enquadrada como dolosa, tá certo? Não veja a incompatibilidade. De Barra de João destacou com muita sabedoria, aliás, que é próprio de Sua Excelência. Não foi um crime de tortura, não foi um crime militar, não foi um assassinato, foi um acidente de veículo que todos nós, seres humanos, enquanto pessoas, estamos sujeitos. Então, pedindo a juntada das razões, senhor presidente, eu peço 1000 vênias ao eminente colega relator para acompanhar a divergência. Diferido o pedido, Excelência. Barra do Amilcar Maia. Senhor presidente, o precedente que temos aqui no tribunal, por maioria, não acolheu a tese da soberania da presunção da inocência em todos os casos. No caso, foi o precedente do desembargador Saraiva, que ele mantém a posição, que ele defendeu a posição que ora atrás, sustentando que esse princípio da presunção de inocência nessa situação prevalecia sobre todos os demais, enquanto que naquela ocasião a Corte, por maioria, apesar de ter acompanhado Sua Excelência, entendeu por outros fundamentos, que era avaliando o crime que estava sendo atribuído ao impetrante na ocasião, se era ou não incompatível com a função militar. Então, essa situação deve ser deixada de forma bem clara. Inclusive, o precedente citado do ministro Barroso, que eu acho que foi adotado até em sede de repercussão geral, não me lembro, ele fazia referência precisamente, especificamente a essa situação, a analisar o caso em concreto, se a função, se o crime a qual era imputado ao interessado era ou não incompatível com a função exercida. Ele não defendeu a supremacia absoluta da presunção da inocência. Deixe-se isso bem claro, sob pena de se não cometer uma das maiores injustiças, que é promover um oficial quando, ao mesmo tempo, acusado de um crime grave, como exemplo, extorsão, formação de quadrilha ou participação em grupo de extermínio. Até a questão da tortura eu tenho minhas particularidades, porque na tortura não se avalia a presunção da inocência e muitas vezes um ato pequeno leva à perda da função sem qualquer ponderação e sem qualquer avaliação quanto à proporcionalidade. Mas, no caso em concreto, nós temos um acidente de trânsito, que ainda que seja ele depois enquadrado num crime doloso
por reconhecer a existência de dolo eventual na conduta, ainda assim ele não tira a sua natureza culposa não intencional. E, nesse caso, me parece que delitos dessa natureza não se mostram incompatíveis com a função exercida pelo impetrante, uma vez que é um ato que qualquer indivíduo, qualquer pessoa que dirija um veículo, em qualquer situação, está sujeito a esse tipo de risco. Lembrando-se que, no precedente que o tribunal adotou, por maioria, inicialmente, era um oficial que estava sendo acusado de um crime contra a ordem econômica, que também nada tinha a ver com a função que ele exercia de oficial da Polícia Militar. E com essas considerações, com esses fundamentos que eu trago, eu acompanho a divergência. Pois não, Excelência. Desembargador Dilermano Mota. Senhor presidente, eu, adotando como razão de decidir os que me antecederam e pedindo vênias ao relator, eu concedo a segurança acompanhando a divergência. Desembargador Vigílio Macedo. Desembargador Zeneide Bezerra. Impedido, desculpa. Desembargador Ibanez Monteiro. Senhor presidente, essa matéria tem sido decidida reiteradamente aqui na Corte. Nos procedimentos, nos julgamentos anteriores, meu voto tem sido pela denegação da segurança sob um argumento, é o de que o processo em julgamento é mandado de segurança, portanto, a existência de direito líquido e certo, e, no caso, a norma prevê de forma diferente. O entendimento de conceder a segurança e reconhecer o direito líquido e certo, a meu ver, importaria em afastar a eficácia da lei que veda a promoção do policial que responde a processo penal. Os debates aqui apresentam uma interpretação de conceder a segurança sem se pronunciar sobre a eficácia da lei, a inconstitucionalidade da lei. Quando se traz o argumento de que é possível dar uma interpretação conforme ou uma flexibilização da interpretação dessa norma, a dizer que apenas os crimes praticados relacionados com a atividade profissional ou cuja conduta é incompatível com a atividade policial militar, não se está a dizer que o dispositivo perde a eficácia por inconstitucionalidade, mas apenas ele se tornará eficaz, ele permanece eficaz para os crimes que forem reconhecidos como incompatíveis com a atividade policial militar. E aí ficaria mais confortável reconhecer o direito do impetrante em razão da situação de fato, e não simplesmente da existência do direito líquido e certo pela presunção de não culpabilidade. Porque quando eu falo do princípio da presunção de não culpabilidade, que é constitucional, eu não posso dizer que ele é aplicável para um determinado crime e para outro não. Ali a presunção de não culpabilidade significa dizer ainda não haver uma sentença penal condenatória com trânsito julgado. Mas para que crime? Que tipo de crime? Não é possível fazer isso dentro de um princípio, definir qual o tipo penal que caracteriza a presunção de não culpabilidade e qual que não caracteriza a presunção de não culpabilidade. Então, para que o tribunal não entre nessa discussão e tente criar uma norma dentro de um princípio, o caminho pode ser este, que os votos estão a fundamentar, dizendo que os crimes que não são incompatíveis com o exercício da profissão ou não são relacionados com a atividade policial militar, não gera o impedimento previsto na lei. E aí
estaríamos a compatibilizar, mas sem retirar a eficácia da norma. E o desembargador Amaury, aproveitar para debater essa questão, porque ela é recorrente na Corte e no primeiro grau também em processos ordinários, o desembargador Amaury falou da possibilidade de um IRDR. Eu sou defensor de que o tribunal deveria instaurar vários RDRs para agilizar os procedimentos e uniformizar os entendimentos. Se Vossa Excelência tiver o pensar que eu estou a defender, desembargador Amaury, poderíamos encaminhar admitir esse RDR, e aí a questão regimental será resolvida para a competência do órgão julgador do IRDR, porque nós estaríamos a uniformizar esse entendimento. Se for este, por exemplo, que eu estou aqui ensaiando uma fundamentação de diferenciar os tipos penais compatíveis ou não compatíveis, vamos dizer assim, com o exercício profissional do policial militar, esse entendimento passaria a ser adotado em primeiro grau, e sequer os recursos de apelação nessas ações seriam admitidos. O julgamento ganharia muito mais celeridade. E aqui na Corte, independentemente das posições divergentes, em eventual mandado de segurança impetrado, já teríamos firmado um entendimento e se tornaria a conclusão obrigatória para os demais, como é a regra do IRDR. Me entusiasmei com a ideia de Vossa Excelência de seguir o procedimento de admitir o IRDR. Mas, certamente, esse voto de admitir ou não será quando Vossa Excelência puser em análise aqui. Mas, para concluir, senhor presidente, Pois não, Excelência. o caso em debate, na situação objetiva e concreta, se trata de crime de acidente de trânsito, ainda que de natureza dolosa, mas não relacionado à atividade profissional, nem incompatível com a função policial militar. E aí posso, neste caso, concluir pela possibilidade da interpretação flexível, razoável ao dispositivo, sem afastá-lo do mundo jurídico e conceder a segurança nesse caso, senhor presidente. Pois não, Senhor Excelência. presidente, pela ordem, só para... Já tinha dito a mim mesmo que nessa matéria eu iria pronunciar o meu voto e não adentrar o debate, porque essa discussão do IRDR nessa matéria, como destacou o desembargador Ibanez na fala da desembargadora Judite, é a questão de fato que tem trazido esta oscilação de posicionamento aqui na Corte. E o IRDR se limita a questões de direito, não é isso? A tese jurídica. Tese jurídica. Pois é. Então, eu acredito que não seria o caso. E de ser incompatível com a atividade, eu tenho dificuldade também de admitir que é compatível aquele que é acusado da prática do crime doloso, em que são 2 homicídios, e que na denúncia diz que, abro aspas aqui, sob efeito demasiado de bebida alcoólica, fecho aspas, entender que é compatível. Então, mesmo que não seja no exercício da função, já está tomado o resultado. Eu estou apenas trazendo... Sim, não, pois é. E adiantar, dizer que não tem incompatibilidade com o exercício da função, eu estaria adentrando no mérito da matéria numa via imprópria. Esse é o meu posicionamento, respeitado, logicamente, a opinião diversa. Pois não, Só para concluir, desembargador. Pois não. Então, por isso que eu entendo a minha posição, e já naquela oportunidade em que foi trazido a primeira maioria aqui pela concessão da relatoria do desembargador Saraiva Sobrinho, que eu me recordo, era um médico e que o crime praticado era de natureza econômica. Né? E aí, naquela oportunidade também, eu também restei
vencido, entendendo que o dispositivo ele não tem a sua declaração de inconstitucionalidade e que veda aquele que responda a processo penal, que seja, até que haja a sua conclusão, a impossibilidade da promoção. Mas, obviamente, independente da instauração do IRDR, a partir deste julgamento já irei me curvar e aí sim passarei a analisar o caso a caso, que até então eu não fazia essa análise, por entender que estaria avançando no mérito da causa lá criminal numa via imprópria. Então, só para registrar, senhor presidente. Pois não, excelência. Eu acho, até, senhor presidente, só para concluir, daí a necessidade, ao que me parece, eu estou inclinado nesse sentido, já fiz anunciar aqui, da instauração do IRDR, que, aliás, já existe em Minas Gerais. Isso. Já existe um instaurado e está concluído já para apreciação no Estado de Minas Gerais sobre essa questão. Porque aí nós podíamos adentrar nessa questão de direito, quanto à aplicação ou não do princípio da presunção de inocência, e não sei se não é próprio do IRDR, porque nos trata de declaração de constitucionalidade, mas examinar a possibilidade de se dar até uma interpretação conforme, no caso, né, ao princípio da presunção de inocência. Talvez aqui eu não estou fazendo para julgamento, no sentido de estabelecer que não ofende o princípio da presunção de inocência a impossibilidade de se promover policial militar, dependendo da natureza do crime que responde. Coisa mais ou menos nesse sentido. Talvez tenha sido essa da ideia do embaixador Ibanez. E como nós temos caminhado aqui, mas eu acho que essa matéria, aí sim, nós vamos discutir no RDR. Só para lembrar a Corte e aos eminentes pares que, sobre a tese, o ministro Barroso ele atribuiu repercussão geral. Também. Então, claro, então, nós podemos examinar o IRDR, mas sob o aspecto de vinculação ao que o Supremo decidiu com repercussão geral. Para não... Que está decidido com repercussão geral. Vamos estudar se a gente suspende esse processo. Ou não, exatamente. Bom, vamos continuar. Embargador, o tribunal, por maioria, concedeu a segurança, vencido o relator, embargador Judite Nunes, redator para o acórdão, embargador Gilson Barbosa. Com sustentação oral, 37. A ação de direito de constitucionalidade, como eliminado no 2016, 13.288. Querendo Prefeitura Municipal de Natal, querendo Câmara Municipal de Natal, Amicus Curiae, Conselho Seccional dos Advogados do Rio Grande do Norte. Relator, embargador Saraiva Sobrinho. Senhor presidente, está em mesa, inclusive com o voto disponibilizado. E eu farei o relatório sucinto. Os dois. Quando eu digo a lei proposta pelo prefeito de Natal, com isso vou poder declarar a inconstitucionalidade da expressão parágrafo 1º, 1 e 2, terceiro, 2, 6 e 7, relativo ao artigo 74 da Lei 3.882/89, Código Tributário Municipal, contido no inciso 1 do artigo 31 da Lei Complementar Municipal 50/2003, e também em face do parágrafo 2º do mesmo artigo 74 do Código Tributário Municipal, com a redação conferida pelo artigo 1º da Lei Complementar 34/2001. Em seu razoado de folhas, aduz que a locução acima desrespeita os artigos 93.3a e 99.4, parágrafo 4 e 5º da Constituição Estadual, efetuando a cobrança do ISS em desconformidade com o disposto do Decreto-Lei 406/68, norma geral acerca da matéria, no tocante à prestação de serviços por profissionais liberais ou por sociedades uniprofissionais. Aponta, em fase da reexplanação, a mesma divergência no tocante ao parágrafo 2º do artigo 74 do Código Tributário Municipal, com a redação conferida pelo artigo 1º da Lei Complementar 34/01, por igualmente divergir das normas gerais fixadas pelo Decreto-Lei 406/68. Por fim,
pugna pela concessão de cautelar para suspender as normas questionadas e, no mérito, pela procedência da ação. A Câmara Municipal de Natal, em sede de informação, suscitou preliminarmente a ausência de afronto direto à Constituição Estadual e, no mérito, defendeu a constitucionalidade da norma impugnada. Instado a se manifestar, o Procurador-Geral do Estado expressou desinteresse na apresentação de defesa. O Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio Grande do Norte, na qualidade de amigos cures, investiu contra o pedido do autor, apontando a impertinência do artigo 93 da Constituição Estadual, por tratar de tema afeto à Constituição Federal e competir a lei orgânica municipal regular o respectivo sistema tributário. Afirmou, sim, a constitucionalidade da Lei Complementar 50/2003, posto que o município nunca exerceu sua competência tributária, em conformidade com o Decreto-Lei 406/68, jamais tendo criado a alíquota fixa ou variável, mas tão somente um tributo fixo, é o documento de folhas 197-248. A Câmara e o chefe do Executivo, chamados a se manifestar, após a intervenção do amigo Scuri, repetiram os argumentos expostos nas peças anteriores, folhas tais e tais, respectivamente. Por fim, a PGJ opinou pela procedência da ação. É o relatório de forma sucinta, senhor presidente. Tem 15 minutos, Vossa Excelência. Bom dia a Vossas Excelências, aos servidores, a todos os advogados aqui presentes, a Procuradora de Justiça, inclusive o PGJ foi favorável ao nosso pleito. Então, apesar do brilhante relatório do desembargador Saraiva, eu vou só retomar algumas questões aí para ficar fácil o entendimento de Vossas Excelências. Primeiro de tudo, é a questão do pedido. A gente está pedindo a declaração de constitucionalidade de duas leis complementares municipais. Por que duas? Porque a partir do momento que você declara a inconstitucionalidade da primeira, a segunda, que tem também uma matéria, teoricamente, já inclusive com entendimento do próprio TJ, é inconstitucional, então você não poderia repristinar essa segunda, você tem que repristinar a terceira norma que está lá atrás, que é justamente a redação a original do Código Tributário Municipal. A questão é o seguinte: qual o nosso parâmetro de constitucionalidade? Nosso parâmetro aqui é justamente a Constituição Estadual. E que artigo? O artigo 93. Artigo este que, em razão do princípio da simetria, ele simplesmente repete o artigo 146 da Constituição Federal, que é aquele artigo que trata da competência da União para legislar em matéria, né, sobre normas gerais de direito tributário, bem como os impostos discriminados na Constituição, que cabe o quê? A legislação complementar estipular o quê? A questão da base de cálculo do contribuinte, no caso, desculpa, do fato gerador, e bem como dos contribuintes dos impostos discriminados na Constituição Federal. Então, assim, o nosso parâmetro é justamente a Constituição Estadual. Por quê? Porque o artigo 93, ele simplesmente reproduz, em razão do princípio da simetria, aquilo que está na Constituição Federal. E o que é que acontece? O que é que tem acontecido? Realmente, de fato, a Procuradoria do município, o município tem tido que executar várias execuções fiscais para cumprir a lei que está em vigor. A lei em vigor é o quê? A Lei Complementar 50. Essa Lei Complementar 50, ela estipula um percentual de 5%. Percentual este que nós vínhamos defendendo, e inclusive eu também, pessoalmente, acredito que seria o percentual mais justo em razão do princípio da capacidade contributiva. Em que pese nossa posição, o que é que tem ocorrido? O próprio Supremo Tribunal Federal, através da súmula 663, ele diz que os dispositivos do decreto-lei, que é justamente isso, o que nós estamos, digamos, que seja aplicado nessa DIN, em que pese nos processos individuais nós em que pese nos processos individuais a gente não ter esse mesmo entendimento, todavia, essa DIN, na verdade, em que pese o nosso entendimento particular da Procuradoria, é justamente uma DIN para acabar com essa celeuma que está existindo no Judiciário Potiguar e justamente se curvar aos entendimentos jurisprudenciais que já foram estipulados, que já foram determinados, que já foram proferidos por essa Corte de Justiça, só que em sede de controle difuso de constitucionalidade. Então, como essa tese já foi propagada, mas em tese de controle difuso, nós ainda tentávamos derrubar essa ideia, né,
esse pensamento que já foi proferido pelo Tribunal de Justiça. A questão aqui, Excelência, realmente eu acho que não tem tanto o que se discutir, porque, veja, a partir do momento que nós já temos precedentes da Corte daqui, do Tribunal de Justiça, entendendo que a Lei Complementar 50, que é o que nós alegamos, bem como a Lei Complementar 34 de 2001, essas leis, elas já foram, como eu falei anteriormente, declaradas inconstitucionais, através do quê? De várias arguições de inconstitucionalidade, né? Vários incidentes. Um deles, um precedente que tem aqui é do doutor Amilcar, e o outro é do desembargador Dilermando, salvo engano, estou meio perdido aqui, mas a questão, não, desculpa, é do desembargador Aderson Silvino. Ele diz o seguinte: a Lei Complementar Municipal 34, que alterou a redação da Lei 3882, que é o Código Tributário Municipal, a qual fixa novo parâmetro de tributação para as sociedades civis uniprofissionais, afronta o artigo 146-A da Constituição Federal. Nesse outro precedente aqui do desembargador Amilcar, ele fala o seguinte: o artigo 31, inciso 1 da Lei Complementar 50, ao revogar os parágrafos 1º, 2º, 3º, 6º, 7º do artigo 74 do Código Tributário Municipal, criou novo sistema de tributação das sociedades civis uniprofissionais, atuantes em Natal, afastando-se das prescrições dos parágrafos 1º e 3º do Decreto-Lei 406/68, e, desta forma, igualmente ferindo a Constituição Federal. Declara-se a inconstitucionalidade do artigo 31, inciso 1 da Lei Complementar Municipal 50/2003, na parte em que revoga os parágrafos 1º, 2º, 3º, 6º e 7º do artigo 74 do Código Tributário de Natal. Então, Excelência, essa questão aqui já tem bastante, como é que se diz? Já foi bastante, assim, não vou dizer bastante discutida, mas ela já tem um posicionamento do Pleno, evidente, porque se tratou de uma arguição de inconstitucionalidade, e a posição do Pleno foi justamente essa: declarar a inconstitucionalidade do artigo 50. Desculpa, de declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar 50, que ela prevê um percentual de 5% sobre essas sociedades uniprofissionais. O que é que ocorre? A partir do momento que a gente declara essa inconstitucionalidade do artigo 50, em razão do efeito repristinatório, voltaria a viger a Lei Complementar 34. Ocorre que essa Lei 34, essa Lei Complementar 34, já tem, inclusive, também posicionamento daqui do TJ, ele foi esse aqui que eu citei, que foi o do desembargador Aderson Silvino, que também reputou por inconstitucional essa Lei Complementar 34. Então, daí porque no nosso pedido, nós fazemos essa observação quanto ao efeito repristinatório, que ele vai ter que além da Lei Complementar 50, ele tem também que declarar a Lei Complementar 34 inconstitucional. E daí volta àquela redação original que prevê um valor fixo, né? Que prevê um valor fixo para as sociedades uniprofissionais. Esse valor fixo é aquele valor, inclusive, Excelência, o que a gente gostaria de dizer é que, nesse ponto do valor fixo, o nosso pleito está, inclusive, em consonância com o pleito que os advogados fazem em seus pleitos individuais, quando existe a execução fiscal. Dá como exemplo aqui, essa petição aqui, no processo 080566915 de 2013, o escritório do advogado Frederico Araújo Seabra de Moura, que é um dos, inclusive, que subscreve a peça do Amicus Curiae, eles pedem aqui expressamente que a autora, no caso ele, né, somente pode ser submetida à tributação do ISS através de valores fixos, na forma do artigo 9º, parágrafo 3º do Decreto-Lei 406. Então, assim, na verdade, a gente não entendeu bem por que essa petição do Amicus Curiae, porque vai justamente de encontro àquilo que os próprios advogados estão defendendo em processos individuais, ou seja, eles querem que seja aplicada essa alíquota, esse valor fixo, né? Que é justamente isso que nós estamos pleiteando aqui via na verdade, os efeitos, né, dessa declaração de inconstitucionalidade. Então, na verdade, o nosso posicionamento, como eu já falei anteriormente, da Procuradoria, a gente não entendia que isso seria constitucional. A gente entende, na verdade, que em razão do princípio da capacidade contributiva, a gente poderia, sim, cobrar 5%, né? Instituir o percentual de 5% sobre as sociedades uniprofissionais em razão do princípio da contributividade. No entanto, em razão desses precedentes citados, já por mim aqui, do TJ, bem como a súmula 663 do STF, que entende que
os dispositivos do decreto-lei federal são constitucionais, então não há mais o que a gente ficar discutindo. Então, na verdade, a Procuradoria, bem como o município, através de seu prefeito, que foi justamente o legitimado que impetrou, né, essa ADIM, a gente se curva a esse entendimento e simplesmente vai querer que seja cobrado como o STF entende e como essa Corte já entendeu, sobre um valor fixo. Valor fixo esse que já está lá determinado lá no Código Tributário Municipal e pronto. Então, a gente está voltando àquela legislação anterior. Agora, o que não pode, Excelência, é que, em razão disso aí, a OAB pediu uma certa modulação de efeitos, o que nós realmente repudiamos. Por quê? Porque essa modulação de efeitos faria com que o seguinte, se a gente declarar só a inconstitucionalidade daqui para frente, o que é que vai existir? Vai existir, teoricamente, um limbo aí, porque o que ficar para trás, como já existe esse posicionamento de que as leis complementares são inconstitucionais, essas sociedades uniprofissionais não vão pagar tributo nenhum. E isso não é justo, né? Porque todo mundo paga tributo aqui, municipal. E todas as pessoas que prestam serviços estão aí incidindo sobre o ISS incidindo sobre suas atividades. Então, as sociedades uniprofissionais já foram bastante beneficiadas com esse decreto-lei e isso não pode ocorrer aqui, com essa teórica modulação de efeitos, né, que eles fazem sugerir. Então, Excelência, resumindo, o prefeito de Natal requer a inconstitucionalidade da Lei Complementar 50 e da Lei Complementar 34, porque essas leis vão de encontro àquilo que está disposto no decreto-lei. Esse parâmetro de constitucionalidade, desembargador Cláudio Santos, foi até bom se citar aí, porque justamente talvez eu não tenha explicado isso direito. Veja, a questão não é que o meu parâmetro não é o decreto-lei. Na verdade, o meu parâmetro é, como eu falei aqui, é a Constituição Estadual, porque a Constituição Estadual ela está retratando justamente aquilo que está na Constituição Federal. Então, eu simplesmente estou fazendo uma comparação com o decreto-lei para demonstrar a inconstitucionalidade. Isso aí, Excelência, eu não estou inventando, não. Isso aqui já tem posicionamento do TJ e bem como do próprio STF. A questão é o seguinte, aqui, a invasão de competência, deixa eu citar isso aqui, STF ADIM 4060, exercício regular da competência legislativa pelo Estado de Santa Catarina, ao detalhar a previsão contida no artigo 25. Aí, o que é que ele diz aqui? A invasão da competência legislativa da União, invocada no caso subjúdice, envolve diretamente a confrontação da lei atacada com a Constituição Federal, não havendo que se falar nessas hipóteses em ofensa reflexa à lei maior. Por que não há? Porque, na verdade, o artigo 93 da Constituição Estadual ele é uma norma de reprodução obrigatória daquela norma que está lá no artigo 146. Sendo norma de obrigação obrigatória, o STF já entendeu que é possível, sim, a gente ter como parâmetro de constitucionalidade a Constituição Estadual. Ele diz aqui, esse cotejo, que justamente o que eu estava falando, e talvez isso tenha confundido, não tenha me expressado bem. Outro precedente do STF, aqui da ADIM 2903, relator o ministro Celso de Mello, decano lá do STF. Ele diz o seguinte, o cotejo entre a lei complementar estadual e a lei complementar nacional, no caso aqui nosso, né, lei complementar municipal com a lei complementar nacional, inocorrência de ofensa meramente reflexa. A usurpação da competência legislativa, quando praticada por qualquer das pessoas estatais, qualifica-se como ato de transgressão constitucional. Então, o Estado-membro, em existir normas gerais veiculadas em leis nacionais, não pode ultrapassar os limites de competência meramente suplementar, pois, se tal ocorrer, o diploma legislativo estadual incidirá diretamente no vício da inconstitucionalidade. A edição por determinado Estado-membro de lei que contrarie frontalmente critérios mínimos legitimamente veiculados em sede de normas gerais pela União ofende de modo direto o texto da Carta Política. Então, assim, o nosso ponto é justamente esse. A gente está dizendo que ele está ofendendo diretamente a Constituição Estadual, né? E nós utilizamos o quê? O parâmetro do decreto-lei só para demonstrar essa ofensa, né, à competência da União. Não existe aqui essa questão da ofensa reflexa. Não, a ofensa é direta, objetiva, ao artigo 93 da Constituição Estadual, que é uma norma de reprodução obrigatória do artigo 1463 da Constituição Federal, que prevê justamente no nosso sistema tributário, que prevê no nosso sistema tributário a repartição, né, das competências tributárias, instituindo que deverá ser, por legislação complementar, a instituição dos impostos, bem como do quê? Dos seus fatos geradores, dos contribuintes
e bem como da sua base de cálculo. E, na verdade, nós estamos tratando aqui da base de cálculo do ISS no município de Natal para as sociedades uniprofissionais. Então, Excelência, a ofensa, na verdade, com certeza é direta, não existe ofensa reflexa aqui, e, como eu citei aqui, precedente, né, do nosso STF, e, salvo engano, tinha também um precedente aqui, salvo engano, do desembargador Dilermando, que é, eu vou ver se eu consigo falar aqui antes de 2 minutos, que justamente tratou disso, de que, seguindo esse entendimento do STF, no sentido de que não existe ofensa reflexa quando você está tratando dessa questão de competência tributária, porque você está ferindo a competência legislativa da União. Pronto, então, esse aí é o nosso pedido, realmente que seja declarada a inconstitucionalidade e que, na verdade, esse pleito é um pleito que é preciso ser feito, mas que, na verdade, a Procuradoria, o município, não concordaria com isso, mas teve que se curvar aos entendimentos jurisprudenciais, então não há nada o que se fazer, e assim, em razão da nossa atividade, a nossa atividade tributária ser uma atividade plenamente vinculada, a gente não pode deixar de cobrar ou cobrar tributo em razão daquilo que a gente acha ou pensa correto ou não, mas sim em razão daquilo que está determinado. E o que está determinado pelos tribunais, no caso aqui, o STF, pelo menos aqui no controle difuso, é que essas leis são inconstitucionais, então deveria se aplicar o decreto-lei, né? No caso, a nossa legislação que prevê o valor fixo. Então, é isso que nós estamos querendo, nós estamos nos curvando ao entendimento do TJ, né, para que seja aplicada a lei e nossa atividade vinculada da tributária seja realmente efetivada de uma forma tranquila e que dê tranquilidade para as pessoas que estão trabalhando, ajuizando os executivos fiscais, bem como os auditores fiscais que precisam observar a lei e fazer de acordo com aquilo que está na Constituição. Obrigado, Excelência. Relator com a palavra também. Senhor presidente, o voto, como disse, está disponibilizado. Eu gostaria, inclusive, de ser simplório, não fazer a leitura. E, de pronto, eu estou rejeitando a preliminar de inércia, de ausência de contrariedade direta ao texto constitucional da Constituição Estadual, suscitada pela Câmara Municipal e também pela OAB. Eu estou dizendo as razões porque rejeito, estão aí descritas dos itens 13 ao 21, inclusive com precedente desta Corte, da desembargadora Maria Zeneide, preliminar de extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de contrariedade direta ao texto da Constituição Estadual, suscitado pela Câmara, rejeição, parâmetro trazido pelo requerente, expressamente previsto na Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, invasão de competência legislativa, princípio da simetria e aplicação obrigatória aos municípios. Então, estou rejeitando a preliminar pelas razões aí dispostas. Há uma divergência contra a preliminar? Ao não dado termo de Vossa Excelência. Pois não, no mérito, senhor presidente, eu também gostaria de ser objetivo. Eu estou julgando improcedente a ação direta de inconstitucionalidade. Também digo as razões porque estou fazendo isso de forma sucinta. Trago o precedente Superior Tribunal de Justiça e só naquilo que interessa. No presente caso, o legislador não revogou, eu disse não revogou, dispositivo ou abrogou a Lei Complementar 34 de 2001, norma alteradora de dispositivo do Código Tributário Municipal, tendo revogado diretamente pontos do Código de Tributos do município. Assim, por esponte própria ou a tecnia legal, o município de Natal retirou de seu ordenamento jurídico a disciplina acerca do ISSS, sobre a prestação de serviços do próprio contribuinte, sendo prestado de forma pessoal ou através de sociedades profissionais. E, malgrado o vácuo legislativo e inexistência de normativo municipal definido do ISSS para os serviços mencionados, e entre parênteses, desde a entrada em vigor da Lei 50 de 2003, a solução para o impasse encontra respaldo na observância das normas dispostas na Constituição Federal, artigo 88, inciso 1 e 2, do ACT da Constituição Federal, e nas leis complementares nacionais disciplinadoras do tema, artigo 8º, a da Lei Complementar 116 de 2003, e as diretrizes do Decreto 406/1968. Então, em dissonância com a Procuradoria-Geral de Justiça, eu julgo improcedente a ADI, senhor presidente. Também acompanho Vossa Excelência. Algum voto de divergência, alguma manifestação? A unanimidade dos termos do voto do relator. O acordo, também já votei. Pura tecnia. O acordo acompanha, Excelência. Acompanha, senhor presidente. Lei de aprovado.
uma preferência, o 42. Embargo da declaração em ação da inconstitucionalidade, competente eliminado 214.397. Embargantes, município de Natal e outro. Embargado Câmara Municipal de Natal, Federação das Empresas de Transporte Passageiro do Nordeste e Amigos Curi, Sindicato de Empresas de Transporte Urbano e Passageiro do Município de Natal. Relator embargadora Zeneide Bezerra. Pedido de embargador João Rebouças. Como o voto já está aí disponibilizado nos computadores de Vossa Excelência, eu vou ler a ementa processual civil, ração rescisória, pedido de rescisão de sentença, que deixou de aplicar o artigo 1º-F da Lei 949497, atribuída pela Lei nº 11.960/2009, em condenação imposta ao município de Frutuoso Gomes. Ação rescisória utilizada como sucedâneo recursal, impossibilidade, inteligência da súmula 343 do STF, não configurada violação literal de disposição legal, ação, portanto, julgada improcedente, senhor presidente. Alguma divergência? Ao nome dado, teve o relator. Corte acompanha, excelência. Pois não. Lei de aprovado. Esta pauta anterior, o primeiro e o quarto não estão em mesa. O quinto, mandato de segurança ser eliminado em 2017, esta pauta do dia. 30.28.7, impetrante Paulo José Gomes Coelho, impetrado secretário de Administração e Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Norte. Relator do embargador Mauri Moura, pedido embargadora Judite Nunes. Matéria também do conhecimento da Corte, e trata de pedido de servidor da Secretaria de Estado de Tributação, mandado de segurança interposto contra ato omissivo da autoridade coatora em efetivar sua progressão funcional. Matéria repetitiva, estou concedendo parcialmente a segurança, cuja ementa está lavrada nos seguintes termos: constitucional e administrativo, mandado de segurança, progressão funcional, servidor da Secretaria Estadual de Tributação, Lei Complementar Estadual 420/2010, omissão da autoridade coatora em efetivar a progressão funcional prevista na Lei Complementar citada. Alternância entre os critérios de antiguidade e merecimento para a progressão, a começar pelo primeiro, artigo 22, parágrafo 1º da Lei 122/94. A inércia da administração em realizar a avaliação de desempenho não pode ser óbvio a progressão funcional do servidor. Testício temporal entre o enquadramento e o ajustamento do RIT, suficiente para a efetivação das progressões. Direito à progressão funcional e percepção do reajuste respectivo. Inexistência de ofensa à lei de responsabilidade fiscal. Patente de legalidade, afronta direito líquido e certo. Precedência desta Corte. Concessão parcial da segurança, como estou votando, concorde aqui o parecer da 15ª Procuradoria de Justiça. É o voto, senhor presidente. Alguma divergência? Senhor presidente, esse processo trata da mesma matéria de 3 outros que eu pedi vista, não é? Realmente tem uma posição consolidada. Eu pedi vista de 3 outros, estou analisando para trazer um voto, e, inclusive, também o quarto da pauta, esta pauta anterior, razão pela qual eu pediria a compreensão, porque eu estou preparando um voto para trazer, que não é necessariamente divergente, mas tem algumas questões. Então, eu pediria vista, porque trata da mesma matéria, para eu não votar. Esse processo foi votado agora. Para pedir vista antecipada? Porque eu estou com 4 outros da mesma matéria, para trazer um voto só. Pediria a compreensão do nobre relator e dos demais colegas. Claro, excelência. Pois não, excelência. Alguém? O 11 é igual, Eu gostaria de... O 11 também, desembargador Dilermano. Gostaria de sugerir que fosse examinada a questão decadencial. Não sei se o desembargador Amauri viu. Não foi suscitada. O 11º com vista também. Progressão, e no primeiro momento eu penso que não há decadência, ele se repete. Eu acho que isso tem já precedência nesta Corte. No processo não enfoquei porque não foi debatido. O 11 também é a mesma matéria, né, desembargador Ivaldo? O 11, né? Porque eu trago tudo junto. Pronto, com vistas o 5º e o 11º. A Vossa Excelência. Correto, Excelência. Pronto. Embargadora Zeneide, Vossa Excelência leu do 43, houve um engano aí, certo? Do 42.
Foi votado 42, faltou 43. Desculpa, 43 foi julgado. Então, 42 é quem embarca de declaração. É um ADI que eu estou rejeitando, senhor presidente. Está aí posta a ementa. Também acompanho. Já tenho trazendo precedentes do Supremo, do STJ e desta Corte. Algum voto divergente? A unanimidade teve voto relator. 43. Ok. No embarcação. A senhora é inconstitucionalidade. Agora, o sexto. Mandato de segurança coliminar 2017, 36225, impetrante Francisco Eliseudo Lopes da Silva, impetrante governador do Estado do Rio Grande do Norte, e relatora para Judite, não tem bem, excelência? Tá, excelência. Esse caso aqui tem precedentes, é concurso público para o preenchimento de vagas em cargos diversos de professor especialista em educação. O fato a ser registrado nesse caso é que o edital previu expressamente a existência de vagas para provimento imediato. Então, eu trago no meu voto que está disponibilizado, é precedente do desembargador Ibanez, do desembargador Glauber, e estou concedendo a segurança em dissonância com o parecer ministerial. É como eu estou votando. Alguma divergência, algum destaque? A unanimidade teve voto relator. O acordo acompanha a lei de aprovado. É o sétimo, mandato de segurança sem liminar 2017 2014, impetrante Cléia de Medeiros Brito, impetrante secretário de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte e relator valor Judite, não tem mesmo, excelência? Está também, excelência. Também temos aqui precedentes e o caso aqui tem uma preliminar de legitimidade passiva de causa, suscitado pelo secretário de Estado de Administração e dos Recursos Humanos, que eu estou acolhendo, e no mérito se trata daqueles casos de anotação nos registros funcionais do tempo de serviço prestado em condições insalubres durante a fase seletista do vínculo laboral, isso para efeito de aposentadoria. No caso aqui, a impetrante é Cléia de Medeiros Brito, eu estou concedendo a ordem mediante incidência do fator multiplicador 1,2. Trago também jurisprudência da Casa e estou concedendo parcialmente a segurança, fazendo o registro, que é a partir da impetração. Pois, excelência. Desembargador Saraiva, desembargador... Eu só indagaria a relatora se consta nos autos o perfil oficiográfico previdenciário. Deixa eu olhar bem direitinho todos os documentos para dizer a Vossa Excelência. Sempre junto. Aqui tem a ficha funcional, os requerimentos, o parecer pela concessão. Tá aqui, eu li. Agora, laudo não tem, não. Então, né, por esse motivo, eu denexo. É aquele caso que Vossa Excelência denega. Vencido, desembargador Saraiva Cobrinho. E desembargador Cláudio Santos. Desembargador Cláudio, não tem. Salubridade. O acordo acompanha, Vossa Excelência. Alguma divergência? Vencido, desembargador Saraiva, desembargador Cláudio Santos. Estou olhando esse o acordo outro acompanha, Excelência. Acompanha, Excelência. Aprovado. E esse aqui eu estou olhando se tem um laudo também, porque como para mim não é estritamente necessário, eu não constei do voto. Estou olhando aqui, é os mesmos termos do outro, só que o fator aqui é 1,4, considerando que o impetrante é Arnaud Atanásio da Silva. O acordo acompanha, Excelência. Acompanha também, Todos vencidos, desembargador Saraiva ou do Cláudio Santos. Presidente, o 26 é semelhante a este que ela 26, Excelência. 26, 26. 26. A mesma proclamação, Excelência. O acordo acompanha, Excelência. Líder aprovado. Sim. Mandato de segurança coliminar 2017-3472, impetrante Paulo Sérgio Marinho Bezerra, secretário de Tributação, desembargador Cláudio Santos, relator. Tem mesmo, Excelência? Essa questão aqui posta trata do abono de permanência. Estão preenchidos os requisitos e eu preferia liminar, estou mantendo a decisão com base em dezenas, se não centenas de precedentes. Pois, Excelência. Alguma divergência? Destaque. Ao unanimidade teve voto relator. Acordo acompanha, Excelência. Líder aprovado.
10. Mandato de segurança eliminado 2016, 185998. Impetrante Vinícius Márcio Bruno Vidal. Impetrado juiz de direito da Silva Criminal do Distrito Judiciário da Zona Norte da Comarca do Natal. Relator do Barco João Ibu. Está aí mesmo, senhor? Está aí mesmo, senhor presidente. Processo de Vossa Excelência diz respeito à fixação de uma multa em desfavor de um advogado que faltou uma audiência criminal lá no juizado da 2ª Vara Criminal do Distrito Judiciário. E o doutor Rosivaldo Toscano aplicou a multa. O impetrante, que é advogado, ele juntou um bilhete de passagem que viajou para Portugal. E no dia da audiência, a secretaria ligou para o escritório e a secretária disse que tinha sido um engano na agenda eletrônica. Aí, por causa dessa, vamos dizer assim, desse confronto de informações, o juiz resolveu aplicar a multa. Eu estou, senhor presidente, aqui o advogado fez algumas petições nos autos, se justificando, juntou esse bilhete de passagem. Tem precedente do desembargador Ibanez, do desembargador Dilermando, desembargador Expedito, do Vossa Excelência Presidente, desembargador Cláudio, do juiz Nilson. Eu estou em sintonia com a jurisprudência e com o parecer dessa Procuradoria. Eu estou concedendo a segurança, senhor presidente. Pois não, excelência. Há alguma divergência ou destaque? Ao não da voz relator. Acorda com a excelência. Acompanha, aprovado. Mandato de segurança eliminado 2017. Ainda só com relação a esse anterior, eu gostaria de reforçar o pedido para a intimação do impetrante com relação ao pagamento do FRMP que não foi realizado. Pois não, excelência. Tá. Constar não. Mandato de segurança eliminado 2017, 59287. Impetrante Gildo Márcio Silvano da Silva. Impetrado secretário de Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Norte. Barco Oswaldo Pereira, relator. Está aí mesmo, Fernando? Está aí mesmo, excelência. O 12 e o 13 são idênticos. É a questão da progressão do militar. Seu pagamento e implantação de subsídios. Houve a progressão e não estão recebendo. Então, eu estou concedendo, de conformidade com os precedentes, eu estou concedendo a segurança. 11, 12 e 13. O 12 e 13. O 11 foi aquele que desbardou, pediu visto, desbardou de Lermando. Alguma divergência, algum destaque? Mas consta aí, porque no 13, desembargadora Zeneide é impedida. É impedido, desembargadora Zeneide, impedimento. A unanimidade teve o relator. Os acordos acompanham, excelente? Acompanha. Pedido aprovado. Mandato de segurança coliminado 2017, 24774. Impetrante Companhia Ergue S.A., impetrante secretário de tributação do Estado do Rio Grande do Norte. Tuste. Eu estou denegando a segurança precedente da Corte. Alguma divergência? A unanimidade teve o relator. Acordo acompanha, excelente? Pedido aprovado. Pois não, vencido embargador Dilermando Mota. 16, 17 também é tudo justo. 14, 16, 17. E o 15? Vencido embargador Dilermando. O 15. Mandato de segurança eliminado 2017, 4912. Impetrante Liene Cristina Praxedes Fernandes. Impetrado governador do Estado do Rio Grande do Norte. Está aí mesmo, excelência? Senhor presidente, em mesa, eu estou concedendo a ordem, candidata aprovada dentro do número de vaga do concurso, igual ao desembargador Judite, estou concedendo a ordem. Alguma divergência? A unanimidade teve a relator. Concurso aprovado dentro do número de vagas. 18. Mandato de segurança com liminar 2015 333 886. Impetrante Cecília Maria Bulhões. Impetrado, diretor da Liga Norte Rio Grandense de Contra o Câncer, e impetrado também secretário de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte. Bardovilho Macedo é o relator. Senhor presidente, a matéria já é corriqueira nesse tribunal. Trata-se do requerimento para portadora de metástase cerebral que requeriu o exame... Fornecimento de medicamento. Fornecimento de medicamento. Mas aí era um exame. Um câncer é um procedimento cirúrgico. Exato. E aí, na linha dos precedentes, eu estou ratificando a liminar e concedendo a segurança. Pois não, excelência. Há alguma divergência? A unanimidade nos termos, voto relator. Acordo acompanha, excelência. Lei de aprovado.
Mandato de segurança com liminar 2016-19596, Petrano Willey Juliano Araújo de Souza, impetrado governador do Estado do Rio Grande do Norte. Relator, desembargador Vílio Macedo. Está em mesa, excelência? Está em mesa, senhor presidente. Esse aqui trata-se de professor aprovado em número fora de vagas. Deu todo em consonância com os precedentes desta casa, denegando a segurança. Pois não, excelência. Alguma divergência? Senhor presidente, Ao não dá o relator. o 21 é a mesma matéria, a mesma situação. É idêntico? Idêntico. Ou não vaga? Também a mesma proclamação, 21. O 20, mandato de segurança com liminar 2016-16466, Petrano DH Construção e Serviços e Locação Ilimitado, impetrado presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. Embargador Vigílio Macedo é o relator. Está em mesa, senhor presidente, processo identificado por Vossa Excelência. Esse caso, senhor presidente, não é caso corriqueiro aqui nesse tribunal, pelo menos que me lembre, nós tivemos um há bastante tempo, que é sobre o papel dos tribunais de contas no sentido de, no seu mistério, determinar bloqueios de contas de órgãos públicos. Eu vou ler aqui a ementa e, se precisar de algum esclarecimento mais, eu posso aprofundar o mérito do processo, senhor presidente. Mas eu cito aqui esse precedente, inclusive, foi da lavra do desembargador Cláudio Santos. Eu me lembro bem, votado em março de 2014. Por isso que eu disse que não é tão frequente esse tipo de julgamento. Mas nós tivemos esse caso aqui, que foi relator na época o desembargador Cláudio Santos. Mas eu digo o seguinte: mandado de segurança preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pela autoridade coatora, que eu rejeito. Órgão colegiado, legitimidade de seu presidente. Mérito, pretensão de cassar medida cautelar determinada por acordo do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. Descabimento, esse pedido foi feito por pessoa jurídica de direito privado. Indisponibilidade de valores em instituições financeiras. Aí que está o nó górdio da questão. Poder geral de cautela reconhecido ao Tribunal de Contas. Doutrina dos poderes implícitos reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Constrição justificada no caso concreto. Reconhecimento de irregularidades do IDEMA. Ausência de direito líquido e certo. Eu estou denegando a segurança, senhor presidente, que a impetração foi exatamente feita por uma pessoa jurídica de direito privado que teve suas contas bloqueadas. E é assim que eu estou votando e o faço em consonância com o parecer da 15ª Procuradora de Justiça. Alguma destaque, alguma divergência? Um minuto, por favor. Pois não. A indisponibilidade, desembargador Vigílio, sim, foi relativamente ao dinheiro que já estava na pessoa privada? Sim, que estava em poder da pessoa jurídica de direito privada que tinha contas inspecionadas pelo Tribunal de Contas. O valor foi de R$155 mil. Mas o Tribunal de Contas bloqueou esse dinheiro? Determinou o bloqueio, sim. Eu vou pedir vistas porque me parece que a minha posição e do plenário do tribunal foi no sentido de que o órgão administrativo não poderia bloquear dinheiro de pessoas privadas, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Sustar o pagamento, né? Poderia sustar o pagamento. Sustar o pagamento que tivesse o dinheiro em poder da órgão público. Me parece que foi isso que prevaleceu. Não, foi determinado naquela ocasião, e aí... Então eu vou pedir vista para exatamente... O bloqueio, e aqui é exatamente dentro do seu ato de correição, houve determinação de bloqueio nessas contas de uma pessoa jurídica de direito privado, repita-se, que a instituição financeira simplesmente cumpriu, que estava no seu papel de fazê-lo, haja vista que era objeto de investigação no outro processo administrativo. Então, eu estou aqui Mas dizendo... essa decisão, depois o próprio Supremo veio abraçar esse tipo de entendimento. Por isso que eu quero... Eu estou aqui, eu não tenho abraço à causa, até porque, na ocasião, salvo engano, eu não sei se eu me lembro, eu afirmei suspeição, fui vencido. Mas o que eu estou dizendo aqui, que eu estou reconhecendo em virtude de precedentes, daí porque eu denego a segurança
haja vista que ela foi requerida por uma pessoa jurídica de direito privado a qual estava sendo objeto de uma inspeção. Eu estou aqui dizendo que compete sim, ou cabe sim, ao Tribunal de Contas fazer valer o seu papel de inspetor de contas que seja objeto de uma ação de ente de pessoa jurídica de direito privado que contrata com o serviço público. É isso que eu estou dizendo. Tudo bem, isso aí é indiscutível. O que nós estamos falando aqui é no bloqueio de dinheiro por um órgão administrativo relativamente a pessoas privadas, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Então, isso ficou assente aqui, o Supremo confirmou, o Supremo, inclusive, já tem outras tantas decisões a esse respeito, e eu vou pedir vista para verificar melhor essa situação. Sem adiantar aí, por favor, Magador. Eu estou... Perfeito. Deixa eu juntar aqui o meu voto. Porque aí nós estamos, inclusive, abdicando de uma reserva de atribuição constitucional, porque só cabe ao Poder Judiciário a restrição ao exercício do direito de propriedade. Na verdade, o princípio é esse. Algum desembargador antecipa o voto, aguarda o voto visto. Com vista ao desembargador Cláudio Santos. Mandato de segurança com liminar 2016-15856, impetrado Valmir Gonçalves Camilo, impetrado secretário de Saúde Pública e Administração do Estado do Rio Grande do Norte. Relator, desembargador Glauber Rego, 22, excelência. Senhor presidente, voto previamente disponibilizado, e aqui matéria já batida na Corte, a pleito de aposentadoria especial, que não foi trazida aos autos a prova pré-constituída, e eu estou aqui extinguindo o processo sem julgamento de mérito com a denegação da segurança. Isso, mas não tem a prova pré-constituída. A prova pré-constituída. Isso. Vossa Excelência, denega a segurança. alguma divergência? Nesse caso, Algum eu Estado? completo. A unanimidade do que voto relator pela denegação da ordem. O acordo acompanha, excelência. Lei de aprovado. Eu 24, mandato de segurança, Conselho Liminar 2016, 18.89996, Petrônio Marcos Vinícius Almeida de Araújo, secretário de Saúde, secretário de Administração do Rio Grande do Norte. É mesmo, excelência? Aqui, senhor presidente, é a mesma matéria no 24 e no 25, que Vossa Excelência identificou o 24. O 25 é o mandato de segurança 2017, 37, 24, distrito 3. Especial, né? E é a mesma matéria do 23. Do 21, não? Não. 21. Chega aqui. Do que eu julguei agora, do 22. Do 22, só que é o contrário. Aqui a prova foi trazida aos autos, aposentadoria especial, e eu estou concedendo a segurança, conforme os Vencido o precedentes. desembargador Sarai, 24 e desembargador 25. Cláudio Santos. O acordo acompanha, excelência? Não. Eu peço 24 Lidos e aprovado. Eu peço a juntada das razões em ambos. Pois não, excelência. Ele pede a paridade. Processo que independe de pausa. Desembargador João Rebouças. Excelência, tem um conflito? O senhor presidente está em mesa. Quer suscitando o juiz de direito da primeira vara criminal da comarca de Mossoró e suscitado o juiz de direito da terceira vara criminal da mesma comarca. Senhor presidente, a matéria também não... Eu trago a colação aqui o artigo 78 do Código de Processo Penal, de respeito a porte ilegal de arma, delitos conexos, roubo com porte ilegal, praticado nas mesmas circunstâncias fáticas, competência e inteligência do artigo 78, inciso 2º, letra B do Código de Processo Penal, competência fixada pelo lugar da infração onde praticado o crime mais grave. E eu estou citando o precedente, senhor presidente, desta Corte, além do dispositivo legal que rege a matéria, do desembargador Gilson, do desembargador Caio, e em sintonia com a 16ª Procuradoria, eu estou julgando procedente para declarar competente o juízo da terceira vara criminal da comarca de Mossoró. Alguma divergência? Ao unanimidade tem voto relator. O acordo acompanha, excelência. Lei de Acompanha. aprovado. O desembargador Amilco Amorim, tem um conflito? Guilherme, por favor. Guilherme, Pode identificar, chame excelência. É o conflito negativo de competência 2016
012-109-7, onde tem como suscitante o juiz de direito da 20ª Vara Civil da Comarca de Natal e o suscitado o juiz de direito da 13ª Vara Civil da Comarca de Natal. Conflito negativo de competência, Excelência, e a emenda é bastante simples. Alvará judicial, liberação de cadáver para sepultamento. Pedido formulado pela companheira do falecido, união estável não formalizada. De custo que era natural do estado do Rio de Janeiro e já morava há alguns anos nessa capital, sem manter nenhum tipo de contato com seus parentes, familiares que se encontram em local desconhecido. Impossibilidade de registro de óbito. Certidão de casamento não apresentada. Falecido que portava apenas carteira de identidade. Necessidade de suprimento judicial. Falecimento ocorrido na primeira zona do registro civil das pessoas naturais. Competência do juiz suscitante em procedência do conflito. E aqui, senhor presidente, nos termos do inciso 4º do artigo 32 da nossa lei complementar estadual que disciplina a organização judiciária, exatamente quando ela prevê para a 20ª Vara Civil a questão desse registro de óbito fora de prazo, nos óbitos que ocorreram na primeira zona. E eu quero também esclarecer que essa situação não podia ficar inicialmente sem solução, porque havia um corpo que necessitava de liberação para providenciar o sepultamento e foi determinado liminarmente que o juízo da 20ª Vara, que na ocasião me pareceu realmente o mais indicado para isso, respondesse emergencialmente o feito até a decisão anterior, que eu estou confirmando como o juiz competente para processar a causa. Como voto, senhor presidente? Alguma divergência? Ao não dar voto, termo relator, acordo com companheiro? Lei de aprovado. Barrador Gilson Barbosa. Tem um conflito, Vossa Excelência? Está em mesa, pode identificar. É o conflito negativo de competência, número 2016-90, 29 de 7, da comarca de São Bento do Norte. Suscitante, o juiz convocado, Ricardo Procópio Bandeira de Melo, e suscitado o desembargador Expedito Ferreira. Está disponibilizado integralmente e tem a seguinte ementa. Direito processual civil, conflito negativo de competência entre desembargadores. Presidência. Está certo, tem razão. Ao decano. Pois não, senhor, assuma a presidência. O processo é um conflito já identificado, suscitante. O juiz Ricardo, convocado, juiz Ricardo Procópio Bandeira de Melo, e suscitante, e suscitado o desembargador Expedito Ferreira. O processo o voto está disponibilizado, tem a seguinte ementa. Direito processual civil, conflito negativo de competência entre desembargadores, julgamento superveniente de um dos recursos apontados como conexo, impossibilidade de reconhecimento da conexão de causas, inteligência do artigo 55, parágrafo 1º do CPC, conflito negativo de competência conhecido e provido para declarar a competência do juiz suscitado. Entre o desembargador Expedito e o desembargador Cláudio. Foi na retribuição, com essa mudança de direção. Está disponibilizado aí, é bem mais fácil. Eu indago da Corte se há alguma divergência. Vossa Excelência conhece e julga procedente para declarar competente o juízo suscitado. Proclamo, então, nos termos do voto do relator, o processo, o que originou o possível conflito, a discussão era em relação da eventual conexão. Veio da comarca de São Bento do Norte. Foi só na redistribuição, quando os desembargadores mudaram de posto, o desembargador Expedito e o desembargador Cláudio. Não tem dificuldade nenhuma, não. Ok. Está sem divergência, proclamo, então, a unanimidade de votos nos termos do voto do relator. Devolvo a presidência, Vossa Excelência. Sempre com muita honra, presidente do decano. Agora vamos à pauta anterior. Embargos vigentes, nulidade, fiz 27, é mesmo, doutor Cláudio Santos? Você pediu vídeo, Vossa Excelência. Não, esses processos penais eu trago na próxima sessão, pois porque não, são bastante... Um é bastante complexo. O Amaury 28 é mesmo, Vossa Excelência? É mesmo, senhor presidente. Revisão Criminal 2015-10-982, requerentes Valdeiro Barbosa Vieira e outro, querente da Justiça Pública, relator desembargador Amigo Maia, revisor desembargador Lermano Mota.
em continuidade ao julgamento, após o voto do vice-desembargador Mendes Zeneide Bezerra, em consonância com o parecer da 13ª Procuradora de Justiça, abrir divergência para julgar procedente a pretensão revisional, sendo acompanhados os desembargadores Cláudio Rego, Gilson Barbosa Condenhova e os votos para Vigílio Macedo e Bandeira Monteiro, acostando-se ao tema relator, e o desembargador de Lermano Mota pela improcedência do pedido. O desembargador Gilson, ou o desembargador Amorim Moura, pediu vista dos autos. Os demais desembargadores aguardariam o voto visto. Está com a palavra, Vossa Excelência. Pois não, senhor presidente. O voto está disponibilizado, meu voto visto. Resumidamente, eu digo o seguinte. Os revisionandos discutem a dosimetria elaborada pelo juiz sentenciante, sob o argumento de que a primeira fase da dosimetria encontra-se eivada de ilegalidade, dada a inconsistência dos fundamentos que ensejaram a valoração negativa das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. A discussão repousa exatamente sobre esse aspecto. Eu digo o seguinte: ocorre que, na linha das bem lançadas considerações contidas no voto do relator, acosta no entendimento do não cabimento da revisional para a reapreciação da dosimetria da pena, sob a alegação de má valorização das circunstâncias judiciais do artigo 59, apontadas na exordial, todas de natureza subjetiva, culpabilidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima. Entendimento que não é extensivo às hipóteses que envolvem circunstâncias objetivamente consideradas, como, por exemplo, ilegítimo reconhecimento de maus antecedentes, reincidência, menoridade não computada ou confissão plena não valorada. É disso que a revisão criminal não é o recurso, mas é exemplo da ação rescisória, em forma de rever decisão condenatória transitada em julgado em face da existência de erro judiciário, visando, sobretudo, rescindir condenações injustas e dentro das hipóteses legalmente previstas, sendo, pois, um instrumento processual de exceção. Trago lição, tem doutrina aqui de Guilherme de Souza Nutti, trago o teu do artigo 621 do Código de Processo Penal e digo que, no caso concreto, não vislumbra a ocorrência de manifesto erro e ilegalidade na dosimetria da pena, mesmo porque, como bem ponderado no voto do relator, os requerentes sequer impugnaram tal aspecto da sentença, confirmada pela Câmara Criminal, inclusive no julgamento da apelação, que eu trago o número aí no voto. Ademais, é importante ressaltar que não existe um critério matemático para a fixação da pena base, normalmente na análise de circunstâncias judiciais que apresentam natureza subjetiva, devendo o magistrado guiar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicando o quanto necessário o suficiente reprovação e prevenção do crime. Nesse contexto, o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal, para aplicar de forma justa e fundamentada a reprimenda que seja proporcionalmente necessária e suficiente para a reprovação do crime. Isso aí, já na lição da ministra Laurita Vaz, que eu trago aqui por outras palavras. Trago jurisprudência sobre o tema, e sem querer me alongar, senhor presidente, eu concluo aqui pedindo vênia à divergência para acompanhar o voto do relator, julgando improcedente a petição revisional. Como estou votando, senhor presidente? Barradora Judite Nunes. Eu também acompanho o relator, excelência. Barrador Cláudio Santos, ele não estava no voto 20, mas estava na primeira votação. Habilitado, Vossa Excelência. Eu vou acompanhar o relator. Barrador João Rebouças. Barrador Evaldo Pinheiro. Eu julgo improcedente. O salário é sobrio. Uma divergência, né? Por maioria, foi julgado improcedente a pretensão revisional. Desembargador Amilcar Maia, desembargador Lermano Mota, desembargador Vigílio Macedo, Ibanez Monteiro, Amaury Moura, Lito Nunes, desembargador Cláudio Santos, desembargador João Rebouças, desembargador Vivaldo. Pela procedência, desembargador Mendes Zeneide, Glauber Rego, Gilson Barbosa, Cornélio Alves, desembargador Saraiva. Vencidos, né? Por maioria, julgou improcedente da pretensão revisional, nos termos do voto do relator,
pela procedência. Deputado Zeneide Bezerra, Glauber Rego, Gilson Barbosa, Cornélio Alves e desembargador Sales Sobrinho foram vencidos. O 29, revisão criminal 2016, 17.581, querendo Marcos Alânio Martins Faz, requerente da Justiça Pública, requerente o revisor do desembargador Ibanez Monteiro, suspeição do desembargador Vítor Macedo. Não está em mesa, não, o 29 também, né, Excelência? Desembargador Cláudio, está em mesa o 30, desembargador Cláudio está em mesa. Está em mesa, senhor presidente, e eu estou acompanhando o relator, desembargador Ibanez Monteiro. Alguma divergência, alguma? Ao mandato ter voto do relator. Pauta do dia, revisão criminal 2016-17-3278, querendo Genilson Enéas Dantas, que é da Justiça Pública, do Amauri Moura, relator. Está em mesa, Excelência? Está em mesa. Revisor Bagosito Nunes. A matéria aqui, eu penso, não merece maiores indagações. Talvez com a emenda possa ser resolvida a questão, sem embargo, naturalmente, de eventuais discussões ou debates quanto ao tema. Eu digo o seguinte: o processo já identificado por Vossa Excelência, o requerente da revisão criminal é Genilson Enéas Dantas, ou Genilson Enéas Dantas, requerido da Justiça. Processual penal, revisão criminal, preliminar citado pelo Ministério Público de não conhecimento parcial da revisional quanto ao pedido de justiça gratuita e isenção de custos processuais. Eu estou rejeitando e considerando o que consta dos autos e a questão, o fato de se tratar realmente de pessoa que não tem disponibilidade para pagar esses custos, eu estou concedendo a justiça gratuita, afastando, portanto, a preliminar. No mérito, eu digo o seguinte: peculato e corrupção ativa, agente penitenciário que se apropriou de aparelho celular encontrado em revista às celas do presídio e solicitação indevida de vantagem, alegação de sentença condenatória contrária à evidência dos autos, pretensão de reexame de prova, impossibilidade, decreto condenatório em sintonia com o contexto probatório, ausência de prova nova, revisão utilizada como sucedâneo recursal, improcedência da revisional, é como estou julgando, senhor presidente, consonante aqui o parecer da terceira Procuradoria de Justiça. É o voto, senhor presidente. Há alguma divergência? Ao mandato de voto do relator, a qual acompanha? Acompanha, senhor presidente. 32 e 33 são agravos, embarcação agravo interno. Você está rejeitando agora, Júlio? Esse aqui, Excelência, eu estou conhecendo e rejeitando. Rejeitando todos os dois, né? Todos os dois. Alguma Nesse outro negando divergência? provimento, né? No agravo interno. A unanimidade teve o relator. O acordo acompanha, Excelência? A todos, em ambos. Lido e aprovado. E aprovados. João Rebouças, 34. Agravo embarcação em mandato de segurança, 2017-4567, Terístolos, Calvacano da Silva, Estado do Rio Grande do Norte. Eu embarco. Se você rejeita também? Não, eu não estou atribuindo efeito Pois não. Infringente, mas estou parcialmente concedendo só para os efeitos pecuniários a partir da impetração. Fiz só esse esclarecimento no voto, citando precedentes, de que dou provimento parcial aos embargos, sem atribuição de efeitos modificativos, para crescer no deciso, no embargado, os efeitos financeiros deverão retroagir a data da impetração, somente para isso. Há alguma divergência? Ao mandato teve o relator. Acordo com isso, Excelência? Lido e aprovado. Embarcação rescisória 2015-6837-6, autoria Edna Cristina da Silva Nunes e outros, é do Departamento Estadual 3 Rio Grande do Norte. Relatores, João Rebouças. Já a verbal suspensão do embargador Judito, embargador Expedito, pelo Lemando, embargador Vigílio. Passo a presidência do embargador Gilson Barbosa, vice-presidente. Receba a presidência e concedo a palavra do embargador João Rebouças. A matéria, o processo está em mesa, a matéria respeita a ação rescisória em GTRS do Executivo. Há uma preliminares de carência de ação e de inépcia da inicial, arguídas pelo DETRAN, que eu estou transferindo para o mérito, e no mérito do juízo recintente, eu estou na esteira dos precedentes, aplicando aqui a súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, que a Câmara tinha entendido pela prescrição, o STJ mudou esse entendimento,
E no mérito eu estou fazendo aquele decote quando houve a revogação da lei que disciplinava a matéria em 2001, setembro de 2001. A Lei Complementar 432 de 2010. Eu estou, senhor presidente, em consonância com o parecer da 13ª Procuradoria, em substituição 8ª, julgar procedente o pedido de rescisão do acordo para desconstituir o acordo número tal e tal, para assegurando aos autores o direito de recebimento da gratificação na forma prevista pelos precedentes desta Corte. E cito aqui precedentes, inclusive, também do Superior Tribunal de Justiça, da relatoria, o nosso aqui, na preliminar, do nosso decano, desembargador Amauri, do Superior da ministra Regina Helena Costa, em 2016, do ministro Cuquina, Sérgio Cuquina, do desembargador Gilson Barbosa, desembargador Amauri, desembargador Ibanez, outro desembargador Amauri, e com esses brevíssimos argumentos, senhor presidente, desembargador Amilcar, eu estou julgando procedente em parte a rescisória, senhor presidente. Alguma manifestação? O tribunal... Presidente, eu fico Palavras vencido parcialmente, porque eu concordo com o desembargador relator na parte que rescinde o acordo. E na parte que concede o direito, eu fico vencido. Isso. Então, o vencido tribunal, parcialmente. por maioria, com o voto vencido do desembargador Ibanez, julga procedente. Devolvo a presidência ao presidente do tribunal. Recebo a presidência, com muita honra, vice-presidente, e chamo agora o embargo de embargo de declaração de mandado de segurança 2016, 15, 136.8, embargo Charles Norte, embargado Eliseu Orsino Carvalho de Oliveira. Está em mesa, senhor. Se o presidente está em mesa, o concurso para nomeação imediata de vagas, né, onde a parte aqui, através de embargos, argue pechas, né, vícios que eu não estou vislumbrando, por isso eu estou conhecendo e rejeitando esse embargo sem maior argumentativo. Alguma divergência? Sem divergência. Sem divergência. Vossa Excelência? Sem divergência. Ao unanimidade ter voto relator, Excelência. O Código de Comércio livre de aprovado. 41. Embargo de declaração em ação direta em continuidade 2016-62630, embargante Câmara Municipal do Natal, embargado Prefeito Municipal do Natal. Embargador Vídeo Macedo, Vossa Excelência é o relator. Senhor presidente, exatamente a retirada de 7 mandados de segurança. Faltou Saraiva, né, Saraiva? Encontrar a omissão dúvida, que não é a espécie, razão pela qual eu conheço e rejeito os embargos. Pois não, Excelência. Embargador, desculpe, embargador. Senhor presidente. Saraiva, 38, embargo de declaração em ação de continuidade 2016-30855, Câmara Municipal do Natal e Prefeito Municipal do Natal, de Vossa Excelência. Senhor presidente, esse processo, inclusive, é igual ao 41 do desembargador Vigílio. Eu estou arguindo uma preliminar de não conhecimento do recurso em face da legitimidade de causa da Câmara Municipal do Natal. E a propósito, me antecipei e sugeri até enviar uma cópia à eminente procuradora, não é? Eu estou vendo que não tem a Câmara Municipal não tem legitimidade para propor para ele fazer esse embargo. Essa legitimidade caberia tão somente à mesa diretora da Câmara. Então, o voto está disponibilizado nesse sentido. Eu poderia até ler, como eu disse, as casas legislativas não detêm personalidade jurídica, possuindo apenas capacidade processual para agir na defesa de suas prerrogativas institucionais. Porém, no caso específico da ação direta de constitucionalidade, partindo da premissa que o STF sequer confere legitimidade às câmaras para propor as respectivas demandas, por maior razão lhe falece capacidade processual para interpor recursos. Então, essa argumentativa que eu trago o ministro Moreira Alves, ainda nos anos de 1998, e em agravo regimental eu trago o ministro Joaquim Barbosa, isso em 2010. E, finalizando, ressalto por oportuno a legitimidade da mesa da Câmara Municipal, conferida pelo artigo 71, parágrafo 2º, não se confundindo esta com o ente legislativo, ora recorrente.
Daí, ausente a legitimidade de causa, não conheço dos expedientes declaratórios. Aí eu pediria parecer oral, inclusive, da eminente procuradora. O parecer do Ministério Público, nesse caso, também é pelo reconhecimento da preliminar, né, de legitimidade, embora haja possibilidade da atuação da Câmara, mas, em algumas situações, essa possibilidade de recurso da legitimidade real de causa ela não é admitida, e essa é uma delas. Pois, Excelência. Então, ela propõe o acolhimento da preliminar com não conhecimentos declaratórios. Em votação, né? Há alguma divergência? A unanimidade teve voto relator. Morreu. Acordo com o de aprovado. 41 é idêntico, esse barco do Vigílio. Foi julgado. Já. Eu levanto a mesma preliminar, não sei se Vossa Excelência traz. Já foi proclamado, ele conheceu e registrou os embarques, Excelência. Direto, Excelência. 44. Embarcação e mandato de segurança 2015, 18.253. Embarcado do Estado do Rio Grande do Norte, embarcado Normando Gomes de Filho Tado. Embarcador Glauber Rego. Senhor presidente, está em mesa, e esse aqui é a época, o pleno aqui concedia segurança na questão de TUSD. Pois não, Excelência. E aí agora vem o Estado, em razão da mudança de posicionamento da Corte, com embargo de declaração e quer efeitos modificativos para que a segurança seja denegada. Eu, embora tenha me acostado àqueles que mudaram de posicionamento pela denegação, mas nos embargos de declaração, não configurado contradição nem omissão, eu estou aqui conhecendo e rejeitando os embargos. Alguma divergência? A unanimidade de Vossa Excelência? Efeito modificativo. Vencido embargador Amilcar Maia. Não é possível que nós temos uma pacificação nessa situação e permanece. Eu também, eu acompanho a divergência. Assim, vamos tomar os votos, Qual é? certo? Um momento aí, por favor. USD. Isso. Embargador... Foi julgado com base no entendimento do tribunal, quando o próprio STJ já mudou o entendimento dele. Desembargador Amilcar, Vossa Excelência permite? Pois não. Qual seria a omissão, a contradição? Porque a contradição ela tem que ser no próprio julgado. Pode tornar efeito modificativo, né, senhor? Para que se possa... Eu concordo com Vossa Excelência, mas, infelizmente, o meio utilizado não permite fazer esse Embargador Gilson Barbosa. Excelência, se dão aso à revisão para rediscutir pena, questão subjetiva, quanto mais no embargo de declaração, quando o próprio STJ já mudou o entendimento dele nessa matéria. E o tribunal, de forma majoritária, também mudou o entendimento dele. Pois não, Não, o mérito dessa matéria. Só tem hoje a posição do desembargador de Lermano, é o único que defende a posição contrária. É uma injustiça, para mim, se manter uma situação e fechar os olhos para essa situação. Eu compreendo, respeito, mas é na minha opinião. Vamos tomar os votos, Excelência. E os embargos do Amaury Moura. Os embargos de declaração foram interpostos com efeitos infringentes, Excelência. Pede que seja atribuído efeitos infringentes, efeito modificativo. Qual é a fundamentação do embargo? Ele traz porque o tribunal mudou de sua mudança de jurisprudência. Não invoca erro material. Erro material, mas não há erro material no voto proferido. Poderia, em tese, ter havido erro de julgamento. Exatamente. Em tese. Em tese. Que aí claro. Seria, por meio próprio, modificado. Né? Na minha visão, respeitado a divergência. Eu vou acompanhar o relator, Excelência. Realmente, examinada a matéria nos estreitos limites do embargo de declaração, cria-se sim, como disse o desembargador Amilcar, uma situação aí talvez de injustiça, porque vê-se no tribunal julgamentos diferentes a respeito do mesmo tema. O que é possível, claro, inclusive no próprio Supremo Tribunal Federal, nós temos constatado essa divergência de jurisprudência. Os tribunais podem naturalmente evoluir no seu entendimento, como ocorreu no caso em espécie, quanto à interpretação e o julgamento dessas questões de TUST e TUSD. Mas, no caso, modificar o julgado através de embargo de declaração, em que pese a mudança de julgamento, de entendimento sobre o tema, me parece aí ultrapassar os limites postos na legislação de agência, vale dizer, no Código de Ritos próprios dos embargos de declaração.
realmente compreendo a preocupação do desembargador Amilcar, mais voltado para a questão da justiça em si, do que propriamente, e dissociado um pouco da questão procedimental. Mas eu vou acompanhar o relator, senhor presidente, no caso, não vendo como erro material capaz de autorizar o rejulgamento da questão. Por Judite Nunes. Eu peço vista, excelência. Embargador João Rebouças. Aguardo o voto vista. A embargadora Judite pediu vistas? Aguardo o voto vista. Aguarda. Alguém aguarda o voto vista? Não, eu não estou habilitado, excelência, nesse aí. Precisei ao gabinete, não estou, inclusive... Desembargador, agravo interno no recurso extraordinário da Operação Civil 2016-9363, agravante Luiz Alberto Melo Freitas, agravado BV Financeira S.A. Embargador José, o relator. Em mesa, eu tenho a seguinte emenda disponibilizada. Agravo interno, decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, artigo 1040, inciso 1, do Código do Processo Civil de 2015. Capitalização de juros, repercussão geral, julgamento do paradigma RE 592.377/RS. Decisão objulgada que se alinhou à orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Argumentação do agravante insuficiente a ensejar a modificação da decisão vergastada. Agravo interno, conhecido e desprovido. Sem divergência, a unanimidade ter voto relator. Acordo com a excelência. Lei aprovado. O 39 e o 40 são de minha relatoria, embargo de declaração, bem rápido. Pois não. Se puder fazer, agradeço. Está com a palavra, Fernando. É o embargo de declaração que tem a seguinte emenda. Processo civil, embargo de declaração em mandado de segurança, omissão, ausência de pronunciamento quanto aos efeitos pecuniários decorrentes da decisão do mandado de segurança, efeitos que devem retroagir à data da impetração do mandamos, ausência de manifestação quanto à aplicação do artigo 58 da Lei 82.13/91, que exige a comprovação da efetiva exposição da impetrante aos agentes nocivos mediante laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, de necessidade. Comprovação feita através de fichas financeiras e contra-cheques que atestam o exercício de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente. Conhecimento e acolhimento do desembargo de declaração oposto pela impetrante e conhecimento e rejeição do desembargo de declaração oposto pelo ente público demandado. Alguma divergência? Ao não dar ter voto relator. Acompanha, excelência. O acordo, líder aprovado. O 40 é embargo de declaração, onde é embargante Debrando, Diógenes, Pinto, Galvão de Oliveira, embargado do Estado do Rio Grande do Norte. Alegação de omissão à ocorrência. Acordo que deixou de se pronunciar sobre a pretensão de percepção de vencimentos até o último dia do mês. Pretensão veiculada em sede de mandado de segurança coletivo, no qual o impetrante é representado, feito ultra partes da demanda coletiva que importa no reconhecimento da superveniente perda do interesse processual quanto ao referido pedido em específico na ação individual. Ausência de interesse de agir, embargos conhecidos e providos sem efeitos infringentes. É somente, excelência. Agradeço. Alguma divergência, algum destaque? Ao não dar ter voto relator. Como não há nenhum processo em mesa, a sessão está encerrada.